E aí, galera, estamos aqui para mais um episódio do MetaLife. E como sempre eu digo para vocês, o episódio de hoje está incrível. Eu quero já pedir para você seguir a nossa página no Instagram, metalife.podcast, seguir a nossa página de evangelismo virtual, @pescadores da rede, e se inscrever no nosso canal do YouTube aí do MetaLife, ativar o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo aquilo que acontece no MetaLife, e assim, quando nós estivermos ao vivo, vai chegar a notificação para você, você vai poder chamar toda a galera e vir participar com a gente, tá certo? Lembrando que o MetaLife tem o objetivo de levar até você informações que transformam a sua vida. O episódio de hoje tem aqui na minha frente duas pessoas especiais. Uma é a minha esposa, pastora Viviane Duarte, e a outra é a pastora Graziele de Souza, que também é nossa filha espiritual. Então, o podcast de hoje é especial. Estamos fechando o ano com chave de ouro. Todos os episódios foram incríveis, especiais, mas esse nós estamos aqui com a nossa família espiritual, fazendo um podcast incrível para você, tá certo? Então já sabe, compartilha com o maior número de pessoas que você puder, porque esse episódio está incrível. E eu já quero passar aqui para a Vivi falar um pouquinho sobre ela, se apresentar, porque, gente, tem muito testemunho impactante aqui hoje para a sua vida, tá certo? Olá, eu sou a pastora Vivi, da Igreja El Elyon. Meu esposo é o pastor Paulo Duarte, meu filho é o Samuel Duarte e estou muito feliz de estar aqui. Vamos lá, galera, compartilha, mete o dedo aí, vamos compartilhar, porque tem muitas coisas que o Senhor vai fazer neste lugar. É isso aí, galera. Você sabe que às vezes eu falo isso e não falo para impressionar ou para comover você, mas a unção de Deus está nesse estúdio, tá bom? Quando nós nos reunimos aqui com pessoas espirituais, com pessoas de Deus, como sempre procuramos fazer, sentimos a unção de Deus, e é o que eu sempre digo, não queremos fazer apenas mais um podcast. Queremos fazer um podcast, um programa, um episódio que venha trazer um impacto positivo sobre a sua vida, para você se conectar com o Espírito Santo e ser um pouquinho transformado a cada episódio. Pastora Grazi. Olá, tudo bem? Eu sou a pastora Grazi, esposa do pastor Jefferson, que faz parte aqui da bancada também, mãe da Isabela Vitória, sou pastora auxiliar lá na El Elyon, e hoje eu quero aqui compartilhar um pouquinho da minha vida, de tudo que o Senhor tem feito na minha vida. É isso aí, gente. Pastor Jefferson, meu amigo, é o idealizador desse projeto. Você já sabe que o MetaCast, como era chamado antes, começou lá na igreja, na época da pandemia, veio de um culto metanoia que nós tínhamos, a pandemia chegou, o pastor Jefferson transformou em MetaCast, seguiu um bom tempo lá na igreja, e depois Deus preparou, através do Sidney e do Gustavo, o estúdio do Tonamira aqui, para a gente fazer o nosso podcast aqui. Então, como hoje é o último episódio do ano, eu quero agradecer também aqui o Sidney e o Gu, da Taubaté Computadores, do estúdio do Tonamira, que tiveram o ano inteiro aqui, nos abençoando com esse estúdio, permitindo que nós fizéssemos o nosso programa aqui. Vamos estar junto o ano que vem também, em nome de Jesus, e vai ser cada vez mais uma bênção em nome de Jesus. Amém? Gente, é tanta história impactante aqui que eu não sei nem por onde eu começo, hein? Não sei nem por quem eu começo, porque tem muita história aqui verdadeira, e eu acompanhei, né, da minha esposa todo o processo de conversão dela, e da pastora Grazi também, porque nós trabalhamos juntos já tem uns 20 anos, já, Grazi? Já. Já tem uns 20 anos que a gente trabalha junto. Então,
podemos dizer assim que um pegou a pior fase do outro, né? Um enfrentou problemas junto com o outro, um afiou o outro como afia até hoje e tem sido uma bênção, certo? Vi, fala pra gente aí um pouquinho de como foi a sua conversão, quem apresentou Jesus para você, como foi esse processo de você conhecer Jesus, entregar a vida para Jesus e entrar no caminho de Jesus. Ai, foi assim, muito lindo. E eu sempre tenho conversado bastante, né, com meu esposo, o pastor Paulinho aí. E é muito interessante, parece, foi uma coisa de Deus mesmo, né, na nossa vida. Porque a gente estudava junto, né, pastor Paulo? Desde a segunda série. Desde a segunda série, estudando junto, e eu conhecia ele, eu achava ele muito chato, muito briguento. Falei, nossa, esse menino é insuportável. E aí estudei com ele, aí foi passando o tempo, aí ele começou a frequentar a minha rua, e a gente brincava junto na rua, né? Era muito legal. Naquela época era muito bom, porque a gente jogava, eu era muito menino, gostava de estar com os meninos, gostava de jogar bola, gostava de jogar bolinha de gude. Esconde-esconde, pega-pega, futebol, vôlei. Sim, eu gostava muito. Gostava muito de estar com a galera, brincar bastante. E nisso, né, a gente foi conhecendo, né? E até foi passando um tempo, porque se eu contar tudo, gente, a gente fica aqui o tempo inteiro e não tem fim, né? E com 16 anos, a gente começou a namorar. E ele pediu em namoro, eu não queria namorar com ele, e aí, enfim, nós começamos a namorar. E quando eu comecei a namorar com ele, o pastor Paulo, que era só Paulo, né? Antes, Era né? Paulinho Briguento. Que loucura, né? Olha onde eu fui entrar. E eu comecei a namorar com ele. E aí ele chegou um tempo que ele falou assim pra mim, Vi, não dá mais pra gente ficar no mundo. Porque a gente ia em balada junto, né? Fazia as coisas erradas junto. E aí chegou um tempo que ele estava com uma depressão. Ele entrou numa depressão muito grande. E aí chegou um tempo que ele falou assim, eu não aguento mais, você me ajuda? Eu falei, tá, vou te ajudar. Eu vou te ajudar, mas eu não vou sair da minha igreja, tá certo? Vamos fazer assim? O combinado é esse. Eu vou para a igreja com você, vou numa igreja evangélica com você e vou te ajudar. Vou te ajudar. E aí a gente foi para uma igreja evangélica e fui ajudando ele. Não foi fácil mesmo, porque eu não queria sair da minha igreja, não queria mesmo sair da minha igreja. E eu falei, não, eu preciso ajudar ele, eu preciso, porque, nossa, não é normal. Ele vivia chorando, ele queria sempre se matar. E aí eu falei, tá, vou ajudar. E a gente foi para uma igreja evangélica. Até que um dia, o nosso amigo Marquinho, né, nos convidou para ir para um retiro de carnaval. A gente tava tudo pronto para curtir A gente estava pronto para curtir caldeirão do diabo. Caldeirão lá do diabo, lá em Tremembé, né? O antigo caldeirão do diabo. O antigo, onde a gente pulava carnaval, fazia bagunça. E aí encontrei com o Marquinho no ônibus, né? Lembra disso? Sim. E aí o Marquinho falou assim pra gente, vamos para um retiro? E eu falei, meu Deus, retiro, ai, não conheço ninguém. Ai, Paulinho, eu não consigo fazer amizade. Aí ele falou, Vi, vamos? Aí eu falei, vamos então. Aí eu cheguei em casa, me preparei e fui para esse retiro. Chegando lá, gente, foi maravilhoso, foi maravilhoso. No primeiro dia, a gente ficou sem graça, né? A gente ficou meio quietinho, daí daqui a pouco a gente começou a fazer amizade. E aí no segundo dia, o Senhor, ele fez maravilha naquele lugar. E nós aceitamos Jesus. Eu e o Paulinho aceitamos Jesus e decidimos daquele dia seguir o Senhor. E eu larguei tudo que eu fazia antes e fui para o Senhor Jesus. Fui e senti a presença do Senhor, gostei muito e fiquei. Fiquei na igreja, batizamos juntos e aí
seguiu, né? A gente ficou firme. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Esse retiro foi da igreja aí de Pregar, hein? Sim, pastora. Lá do pastor Jerônimo e da pastora Rita. Quero mandar um abraço, um beijo para eles aqui, porque ficamos 9 anos lá, né? 9 anos, somos gratos, né, a eles. Muita gratidão. Porque, gente, a gente ama esses pastores, eles nos ajudaram bastante. Nosso líder, né? O César e Abel nos ajudou muito e somos gratos a eles. O César muito. e Abel me ajudou muito no meu processo de depressão, porque foram 2 anos lidando com depressão. E eles, todo culto ali, pastoreando, cuidando, orando. Então, um abraço aos pastores e à igreja, todos da igreja e de Pregai. Sim, e é tão incrível que eu já sabia onde eu estava entrando, né, gente? Porque eu não tenho nem como reclamar. Porque eu falei, puxa, eu tô entrando, tipo, numa fria. Eu sempre falava, meu Deus do céu, eu tô entrando numa fria com um homem já com depressão, um namorado com depressão. E é muito difícil isso, você entender quando a pessoa tem isso, né? Com vontade de se matar, de repente tá feliz, daqui a pouco fica triste. E é muito triste isso. E eu enfrentei isso com ele, enfrentei e não me arrependo, né? Estamos aqui até hoje, servindo ao Senhor Jesus, cada dia nos fortalecendo. E desde quando eu aceitei Jesus, eu não voltei mais para o mundo, não voltei mais. Porque quando a gente, né, tem um encontro com o Senhor Jesus, quando você conhece o verdadeiro Cristo, não tem como você sair da presença dele mais. Não tem como você desistir. Não tem como você dizer não para o Senhor Jesus. E foi assim comigo. Foi tremendo. A minha vida transformou de uma forma sobrenatural. E eu até hoje, eu agradeço ao Senhor por tudo que ele fez na minha vida. É que quando a gente começou a ficar, na época a gente ficou um tempinho junto e depois encaminhamos para o namoro, eu confesso que a gente não via muito propósito assim para nós dois juntos, porque a gente era muito novo. Então a gente estava namorando e ali namorando e tal, porque nós éramos novos, 16, 17 anos, 18 anos, e as pessoas quando olhavam até para nós, muitos achavam que a gente não tinha futuro, né? Porque a Viviane, ela amadureceu até em algumas áreas mais rápida do que eu. Enquanto a Viviane estava trabalhando, eu estava soltando pipa na rua, jogando bola. Ai, Jesus. Então as pessoas olhavam e falavam, cara, o Paulinho não vai dar um futuro para a Viviane. A minha sogra, a Dora, que já é falecida, já está com o Senhor, assim nós cremos. No começo ela não gostava de mim, ela brigava muito comigo, e eu não tiro a razão dela também. Hoje, mais maduro, do jeito que eu sou, eu entendi que ela tinha razão, porque enquanto a filha dela estava trabalhando, eu estava na rua soltando pipa, jogando bolinha, jogando futebol. Então ela tinha medo de que eu fizesse a Viviane sofrer. E Deus foi tão bom que a gente vai contando por etapas, mas ao longo do nosso caminhar ali, a Dora ela passou a gostar de mim, passou a se dar bem comigo e convivemos um bom tempo junto e foi uma benção. Eu consegui em Deus reverter o que a Dora pensava de mim, o que eu, na verdade, era o que eu demonstrava. Não é que eu era uma pessoa, não era que eu era má influência, é que eu não, meu pai com a minha mãe sempre, dentro do possível, me deu de tudo. Então, eu tinha comida dentro de casa, eu tinha roupa, eu tinha algumas coisinhas que eu queria. Então, eu ficava na rua brincando e tal. Mas eu estava conversando com ela esses dias, nem eu imaginava que quando Deus nos uniu, nós seríamos pastores. Porque humanamente não tinha possibilidade de dar certo. E o Senhor nos trouxe até aqui. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso e vai ser uma benção. Já a pastora Grazi, eu conheci a pastora Grazi há uns anos atrás, lá na Madureira. Sim. Né? Lá na Madureira eu conheci a Grazi e eu lembro muito bem que a gente estava na casa de uma das nossas amigas
comendo, brincando, dando risada. E de repente, quando eu olhei para a Grazi, Deus falou, olha bem para a Grazi. E aí ele falou, e ela vai caminhar com você e ela vai te ajudar muito, ela vai ser seu braço direito na obra. Só que a Grazi, ela era atribulada, né? A Grazi, ela tinha muitos problemas, mas o Senhor cumpriu, né, Grazi? Sim. Então, nossa amizade é uma amizade por propósito, né? Eu, a pastora Vivi, o Jefferson, a Grazi e a Isabela, que me chama de vô, né? Quem é próximo da gente sabe, chama a gente de vô e vó. Isso é um privilégio para nós, porque isso demonstra o carinho que ela viu que nós temos com os pais dela. Então, é uma benção. Então, Grazi, fala um pouquinho para nós como era a sua vida sem nós. Não, brincadeira. Como era a sua... Eu falo para ela assim, Grazi, o que seria de você sem nós? Sua vida era sem graça. Lógico que eu estou brincando, né, gente? Apesar de sermos relevantes um para o outro, Sim. ter muito impacto na vida uns dos outros, mas Jesus, que é o autor de tudo isso que aconteceu na nossa vida. Então, era uma pessoa muito triste. Só Jesus. Creio que o Senhor sempre teve um propósito mesmo na minha vida. E eu me converti numa confusão que eu entrei com uma amiga minha. Eu tinha uns 15 anos, faz uns 20 e poucos anos já que eu sou convertida. E eu me converti com 15 anos, entrei numa confusão com ela. Daí os meninos queriam me matar. Teve um dia que ela foi lá na minha casa e falou, Grazi, os meninos querem matar a gente, querem matar a gente. E eu falei, cara, e agora? O que nós vamos fazer? Daí eu saí correndo, peguei minha bicicleta com ela e fui num bairro para tentar resolver essa situação. E chegando lá, pedi para a moça, olha, ajuda a gente, né? Que ela poderia estar ajudando a gente a resolver esse problema. Ela nem deu bola. Eu voltei para o meu bairro de novo, chorando, tremendo, morrendo de medo. E fui numa casa de uma prima minha. E essa prima Luciana, uma bênção de Deus, ela, o Deneval, foi eles que me levaram a conhecer o Senhor Jesus. E depois desse dia eu comecei a ir para a igreja. O Senhor usava muitas pessoas para falar comigo, para falar que tinha um propósito na minha vida. E o primeiro dia que eu fui na igreja, Deus usou um senhor para falar comigo, que ele estava fechando a minha sepultura. Então foi muito forte, porque realmente as pessoas queriam me matar. E esse homem falou assim, olha, foi feita uma reunião no inferno para te matar. E é tão assim, quando a gente relembra dos testemunhos, é muito forte, porque às vezes a gente está vivendo, mas por vezes a gente esquece um pouco do que o Senhor fez na nossa vida, né? E eu era muito triste, muito complexada. Teve um dia que eu quis me matar. Assim, eu peguei vários remédios. E eu só não me matei por causa da graça mesmo. Muito jovem, muito sozinha. Mas a graça e o amor do Senhor me alcançou. Então eu sei que verdadeiramente o Senhor, Ele me escolheu antes do ventre da minha mãe, porque Salmos diz isso, né? Antes de eu te formar, eu já te escolhi. E é tudo uma surpresa do Senhor, né? Eu me sinto honrada em poder estar aqui hoje, compartilhar aquilo que o Senhor fez na minha vida, porque eu recordo, foi um tempo muito difícil, mas em tudo eu vi a mão do Senhor na minha vida, como eu tenho visto até hoje. Então foi uma conversão assim, bem dolorida, bastante dolorida, bastante. Glória a Deus. Gente, você vê que você percebe que tanto na nossa conversão como na da Grazi, teve alguém que foi um canal de bênção usado para nos apresentar Jesus. Sim. Então, você precisa ser um canal de bênção na vida de alguém. Às vezes tem pessoas sorrindo, se alegrando do nosso lado, mas no íntimo dela ela está sofrendo. Então, que você possa ser uma carta viva de Deus nessa geração e trazer muitas almas para Jesus. Vamos lá. Vi, e aí? Você foi para a igreja, participando do retiro, se converteu. E daí? Como foi dali para frente? Você estava falando sobre responsabilidade. E eu, com 16 anos, eu comecei a ser responsável, né? Na verdade, eu comecei a trabalhar com 16 anos. E quando eu comecei a trabalhar, a minha mãe já pegou e falou para mim assim, Vi,
Você já tá com 16 anos, você já vai estar trabalhando, né? Começou a trabalhar. E o seu pagamento vai ficar tudo para mim. Gente, eu fiquei muito triste, muito chateada, né? Adolescente, jovem, né? Querendo pegar seu pagamento, gastar, comprar roupa, sair, curtir. Não, ela falou assim pra mim, eu lembro até hoje, ela falou assim, Vi, o seu pagamento, a hora que o seu primeiro pagamento, você vai receber e você vai dar tudo pra mim, porque a partir de hoje nós vamos construir a nossa casa. E a minha mãe era uma pessoa muito, assim, trabalhadeira demais. Minha mãe cuidou muito de mim. Ela era uma mulher muito esforçada. E ela trabalhava de manhã e trabalhava à noite também, né? Trabalhava 2 períodos. E ela comprou um terreno. Eu morava com o meu avô. E ela comprou um terreno e ela falou assim, Vi, agora que você já tá mocinha, tá trabalhando, então você vai me ajudar a construir. E era o nosso sonho ter a nossa casa, né? E com 16 anos eu fui trabalhar e é o que aconteceu. O meu primeiro pagamento eu já comecei a dar para ela, porque ela falou assim, olha, agora a gente vai pro depósito comprar os material. Chamou o pedreiro lá, fez um orçamento. Então, aí o dinheiro dela e o meu era tudo para pagar as coisas da casa. Construção da casa, os materiais de construção e o pedreiro. E aí começou. Nós começamos a construir, a gente ficou acho que 9 anos, né? 9 para 10 anos. 9 para 10 anos construindo a casa. Então, gente, 9 a 10 anos construindo uma casa. Porque é muito difícil. Duas mulheres, né? Lutando para construir uma casa, para realizar um sonho. E aí eu pegava todo o meu pagamento, até reclamava com o Paulinho, pastor Paulinho. A gente namorava, nossa, eu quero sair hoje, a gente tem dinheiro. Nossa, meu Deus do céu, minha mãe pega tudo o meu pagamento. Chegava, ela estava na sala esperando. Sim, gente, chegava o dia, ela já sabia o dia que eu ia receber. Minha mãe já estava lá na sala. Porque ela dormia cedo, 8 horas, 7 horas. Daí no dia do pagamento, que a Viviane trabalhava até 21 horas. Sim. Chegava em casa às vezes 10, 10 e pouquinho, ela estava na sala esperando. Sim, verdade. Aí ela nem falava como que foi seu dia, né? Tá tudo bem com você, Vi? Não, ela, cadê o dinheiro? E eu ficava triste com isso, porque, puxa, minha mãe podia falar pra mim como que foi seu dia, Vi? Como que você passou? Não, ela já perguntava do dinheiro, passa o dinheiro pra mim. E isso, gente, eu fiquei triste, mas ao mesmo tempo agora eu entendo a preocupação da minha mãe, né? De deixar uma casa pra mim. O cuidado dela. Minha mãe, nossa, eu amo falar. Eu orgulho, porque, nossa, ela cuidou muito de mim, ela cuidou. E isso, eu quero falar para os filhos. Gente, você quer filho, obedeça seus pais. Obedeça, cuida dos seus pais. Se você tem mãe, se você tem pai ainda, cuida deles. Sabe, obedece, ouve a voz do seu pai, da sua mãe, porque é muito importante. E eu ouvi, mesmo com dificuldade, às vezes triste. É que na época você era muito nova, não entendia. Eu era muito nova e não entendia. E aí a gente construiu uma casa. Passou 10 anos eu namorando com o Paulinho, né, pastor Paulinho. E chegou um tempo que ele começou também a ter já mais responsabilidade, começou a trabalhar. E a gente decidiu a casar, a gente demorou 10 anos para casar, porque eu não queria morar de aluguel. E nem na casa nem do meu pai, nem da sua mãe. Sim. Que era a casa da sua avó. Eu conversei com ele, falei, pastor Paulinho, era Paulinho, né? Eu não quero morar de aluguel. Eu não quero. Em nome de Jesus, eu vou construir essa casa. E nós vamos morar na nossa casa. E aí, a gente ficou 10 anos namorando. E esses 10 anos foi maravilhoso, porque a gente era líder de jovens, né? A gente cuidava das coisas da igreja. A gente cuidava dos nossos pastores. A gente amava os nossos pastores. A gente era obediente ao nosso pastor, né? A gente
era muito feliz naquela... E a gente é servia ainda em feliz. todas as áreas, né? Sim, a gente servia em tudo. Tudo que tinha na igreja, a gente estava lá. A gente praticamente morava, né? Morava na igreja. E a gente vivia, a gente cuidava das coisas de Deus e a gente foi crescendo e foi muito bom, foi muito bom. Até que chegou o dia do nosso casamento. A gente casou, né? Foi muito maravilhoso. Construímos a casa e a gente foi para minha casa. E aí a minha mãe ainda continuou na casa da minha avó e eu fui para minha casa nova, muito feliz. Deus operou milagres. Deus deu tudo que a gente precisava. Deus deu tudo. O Senhor cuidou de detalhes. Foi maravilhoso. O Senhor é lindo mesmo, gente. E aí eu fui para minha casa, feliz da vida, e falei, mãe, você vai junto? Vou vir, mas primeiro eu vou comprar o meu, eu lembro até hoje, o meu sofá, o meu armário, e daqui um mês eu vou embora. Aí, passou um mês, minha mãe foi embora, né, pastor? Para minha casa. E eu fiquei muito feliz de estar com a minha mãe lá, mas, gente, é sobrenatural que Deus faz, a gente não entende. E o Senhor, Ele cuida, né? Depois de um mês que a minha mãe ficou comigo na casa dela, no sonho dela, que foi o meu sonho, o sonho dela de estar numa casa nova, novinha, que a gente construiu. E passou um mês, a minha mãe saiu para trabalhar e ela saiu, a minha mãe acordava todos os dias 4h30 da manhã para ir trabalhar. Ela saiu para trabalhar, a hora que foi às 14h30, eu recebi uma ligação, né? Que a minha mãe estava no hospital e ela teve um AVC. E aí eu estava trabalhando, aí o pastor pegou eu no serviço, a gente chegou lá. E a hora que eu entrei no hospital, eu encontrei a minha mãe paralisada do lado esquerdo, né? Todinho paralisado, sem falar. E ela perdeu a fala, ela perdeu, né, Os movimentos. E foi muito triste, porque nós lutamos para construir, para realizar um sonho. E de repente, ela só ficou um mês na casa dela. Ela nem tinha usado ainda o armário, nem tinha, né, sentado muito no sofá. Era tudo novo. Tudo novinho dela e ela me vai, né? E aí tem um AVC. E aí foi muito triste. A gente ficou 9 anos, né? Não, 9 meses. Ela ficou 9 meses lutando contra essa doença. Eu e a minha avó. E ela ficou muito debilitada, muito. Sim. Aí depois paralisou o lado esquerdo. Primeiro foi o direito, depois foi o esquerdo. E foi um sofrimento muito grande. Filha única. Tudo era minha mãe, E, gente, foi muito triste porque eu passei por uma fase muito difícil. O começo de casamento e sem a minha mãe. Na verdade, com a minha mãe doente, eu vivia no hospital. Filha única. E eu vivia no hospital. Foi você e a sua avó, né? Minha avó. A gente no hospital, eu ia lá, dava almoço para ela, que ela não queria comer, e aquela paciência, e aquele cuidado, e acreditando que ela ia sair dessa, e confiando em Deus. E aí ela foi para casa da minha avó, que ela não conseguia levar ela para minha casa. Ficou na casa da minha avó ficou cuidando dela, eu também fiquei. Só que daí chegou um momento que eu conversei muito com a minha mãe, daquele jeito, sem falar, né? Ela só falava chique, né, professor? Só. Lembra? Ela, quando ela ia comer, mãe, vamos comer. Ela só conseguia falar chique. E aí ela comia, aí eu falei, mãe, vamos aceitar Jesus, vamos confiar em Deus. E ela aceitou Jesus. E aí passou um tempo, ela voltou. Foi alguns cultos com a gente. Levei ela para a igreja. E isso é a minha felicidade. Eu tenho a minha tristeza, a minha angústia, né? De não ter a minha mãe hoje, mas muito feliz porque ela aceitou Jesus. E isso
é muito importante para mim, muito importante que eu consegui levar a minha mãe e conhecer Jesus. Mesmo na dor, ela conheceu Jesus. E depois que passou um tempo, foi 9 meses. E aí no dia 25 de dezembro, a minha mãe estava na UTI, eu fui visitar ela no dia 25 de dezembro, e ela já estava muito doente, a minha mãe ficou muito inchada. Minha mãe era muito magrinha, e ela foi para UTI, ela ficou uma semana na UTI, em dezembro, e ela começou a ficar muito inchada, enorme, ela ficou muito gorda, de assustar, eu fiquei muito assustada com o que eu vi, né? E depois, no dia 25 de dezembro, eu fui visitar a minha mãe, de manhãzinha. Visitei ela lá na UTI, eu com a minha avó. E na hora que eu conversei com o doutor, ele disse, olha, a sua mãe não dá mais, ela não tem mais jeito, a sua mãe não tem mais jeito. E eu voltei para casa dizendo, não, eu ainda confio no Senhor Jesus. E, gente, foi incrível. Eu cheguei no dia 25, cheguei para almoçar, né? Meio-dia, eu fui almoçar. Eu fui para casa. Você foi para casa. Almocei, eu fui era embora. casada, mas eu fui direto para casa da minha avó. Sim. Porque eu ficava mais na casa da minha avó nesse período. E aí eu fui almoçar no dia 25 de dezembro, aí eu recebo a ligação que minha mãe tinha falecido. E foi muito triste, né? Porque é uma data bem, assim, marcante, né? E aí foi triste demais pra mim, né? Filha única. Sim. Perder uma mãe, assim, que era meu tudo. E aí começou a minha luta. Porque eu comecei a aprender a viver sem a minha mãe, aprender os desafios da vida. E foi, assim, uma experiência muito grande, pastor. Foi uma experiência muito grande, porque eu fiquei sempre firme. E no velório da minha mãe, né, eu não chorei. Eu fiquei sempre firme ali, não chorei, não saiu uma lágrima. E eu firme depois que eu voltei para casa. Mas eu chorei muito. E aí eu passei anos, assim, muito triste. Chegava dia 25 de dezembro, eu não queria ver ninguém, lembra? Sim. Eu ficava triste, eu não queria ir na casa da minha avó. Era uma tristeza que só. E aí foi passando e o Senhor foi confortando o meu coração. Então, quando a gente perde alguém, é muito doloroso, é uma tristeza muito grande quando você perde alguém da sua família. É muito doloroso mesmo, mas o Senhor, Ele conforta o nosso coração, o Senhor, Ele cuida da gente. E a gente vai entendendo e a gente vai vivendo. E o Senhor, Ele vai trazendo felicidade no nosso coração, alegria e com vontade mais de viver. Com vontade de viver, não morrer. Porque a minha mãe, o Senhor levou ela, chamou. Foi o momento dela, acabou o momento dela aqui na terra. Mas eu fiquei. E eu não posso morrer. Eu falava assim, eu não posso morrer. Minha mãe foi. Foi o momento dela. Ela passou o momento dela, eu passei junto com ela. Mas e agora, Vivi, e você? Eu preciso seguir. Eu preciso buscar. Eu preciso me fortalecer. Eu preciso ser uma pessoa melhor. E é isso que eu tenho comigo. Eu preciso mostrar, não só para a sociedade, mas para mim mesmo, que eu preciso ser, todos os dias, uma pessoa melhor e amar. Isso é o importante, é amar o próximo, amar as pessoas, fazer o bem. E é isso que... Vou parar, senão eu vou ficar falando aqui. Não, a Dora, o processo de conversão dela foi bem doloroso, Foi, né? Muito doloroso. Porque a Dora, ela era envolvida com o ocultismo. Sim, né? sim. Ela tinha outras religiões, ela era muito envolvida com rituais, assim, e tudo mais. E ela gostava muito de sair também,
né? Sim, Ela era sabia. muito trabalhadeira. Gente, vocês não... Quando eu falo muito trabalhadeira, as pessoas não têm noção de a que ponto chegava isso da Dora. E sabe o que eu acho interessante? A gente ouve falar muito de foco, né? De poder do foco, não sei o quê. E a Dora, mesmo sem instrução, que ela não era uma pessoa tão instruída, Sim, mas ela teve o foco de construir. E tipo assim, nós estamos falando de uma época em que a Vivi ganhava R$ 120. O salário mínimo era R$ 120, R$ 180. Nós estamos falando dessa época, entendeu? Então, ela teve foco e construiu, que é a casa que a gente mora hoje, é uma casa de 26 metros de construção. É um terreno de 5 por 36, meio lote, mas tem 26 metros construídos lá, então é uma casa grande, né? Tinha 2 quartos, 2 salas, 2 cozinhas, 2 banheiros, então é uma casa grande, e ela e a Vivi com muito choro, muita lágrima, ela trabalhando de servente na maioria das vezes, e venceram, então é o poder do foco, e o nosso consolo, porque isso trouxe sofrimento para todos nós, para mim também. Eu sei que foi a mão de Deus, eu sei o trabalhar de Deus, mas a gente sofre e até também, hoje. pastor, eu era uma pessoa, se olhar para mim, eu era uma pessoa que era para ser tudo dar errado na minha vida. Por quê? A minha mãe, ela era uma pessoa esforçada, tudo, mas a minha mãe bebia muito. Bebia Lembra? demais. E quando eu tinha, assim, 17 anos, e a minha mãe bebia demais, enchia a cara, Errava os meus o portão. amiguinhos, meus coleguinhas abençoados, que se dizia amigo, folgava em mim. Aí vinha o bullying, né? Folgava. A sua mãe lá, minha mãe parecia na esquina de casa, minha mãe bêbada. Uma mulher bêbada. E eu não bebia até, mas era pouco. Mas não embriagava. Mas a minha mãe chegava bêbada, toda com xixi, e lá bêbada, e não sabia onde era o portão de casa, lembra? Eu lembro, ela Os errava meninos, o portão. olha lá, bêbada, que não sei o quê. E eu lá pegava minha mãe, levava pro chuveiro, dava banho. Falava, mãe, sai dessa vida, para de beber. E foi uma época muito difícil, E eu aprendi muita coisa com isso. Eu aprendi muita coisa. E daí Deus nos deu um presente. Deus me deu um presente. Que foi logo na depois sequência. de 2 anos, né? É, 2 anos a gente tentando ter um filho. E aí Deus Aí nos veio deu Samuel. Grazi, sua história também não é muito simples, né? Nem um pouco. Sua história também é bem Ai, complicada, Jesus. né? Uhum. Então conta um pouco pra gente também do seu testemunho, que é tão difícil também quanto o que a pastora Vivi acabou de contar. Sim, como eu falei, né, anteriormente, a conversão não foi fácil, foi um propósito de Deus, mas o Senhor colocou pessoas, né? Colocou primeiro a Luco Deneval, depois veio a Roseli com o Flávio falecido, mas me ajudou muito, e depois vieram vocês, o pastor Paulo, com a pastora Vivi, que são realmente os meus pais espirituais. E foi assim, a minha vida foi uma vida bastante com dificuldade. Só minha mãe trabalhando, a gente vivia de uma casa para outra, que não tinha uma casa própria, morava na casa da minha avó, era muita briga na casa da minha avó. Então foi uma infância, eu brinquei bastante na minha infância, mas eu falei agora, brinquei bastante porque as crianças hoje em dia não tem muito isso, né? Brincar na rua e tal. Então isso me ajudou bastante, esse tempo de brincar na rua. E assim, foi muito difícil porque a gente sempre passou uma necessidade, sempre precisava de alguma coisa. E a minha mãe, eu via, minha mãe trabalhava para poder sustentar a gente. Depois era eu e minha irmã, a gente tinha uma vida melhor. Depois minha mãe engravidou da minha irmã Gisele. Passou um tempo, minha mãe engravidou do Igor. Passou mais um tempo, minha mãe engravidou do Iago. Então a situação foi ficando mais difícil ainda. E a minha mãe precisava trabalhar para sustentar a gente. Então eu com a minha irmã, a Gabi,
Cuidamos dos nossos irmãos, né? Cuidamos, não foi fácil, muito novinha, uns 11 anos, a gente já estava cuidando, levando os irmãos da gente para a escola. Então foi lavando roupa. E a roupa, hoje as pessoas têm máquina, né? Na época Lava era e na seca, mão. só pôr no varal. Os meus irmãos, eu até brinco com eles, eu falo, vocês me respeitam, porque eu lavava a fralda de vocês. Não tinha dinheiro para fralda descartável. Então a gente lavava aquelas fraldas deles. Foi uma infância bastante difícil. E a minha mãe, às vezes, quando ela doméstica ia trabalhar, me levava para ajudar ela. E aí, nosso pai, imagina, já passei algumas humilhações. Mas, assim, tem esse episódio, né, que eu choro. Porque daqui a pouco eu vou chegar onde o Senhor me colocou. Então, assim, tudo para um propósito, né? Eu amo a minha mãe demais, porque minha mãe foi muito guerreira. Mas ela também não foi muito instruída. Então, ela trabalhava a semana inteira. Chegava fim de semana, minha mãe saía. Daí ficava só eu com a minha irmã. E isso foi marcando a gente, né? Foi marcando bastante a gente. E a gente foi aprendendo. Eu trabalhei muito cedo. Comecei com uns 13 anos, trabalhar sozinha, limpando casa das pessoas. Passando roupa, olhando as crianças, né? Pra minha prima, era babá. E então foi assim, eu tive que aprender mesmo. Ó, você tem que ir. E é interessante que a gente vai formando uma identidade. Eu era muito dura, muito respondona. E hoje eu consigo compreender as outras pessoas, né? Porque às vezes a gente olha para umas pessoas duras e a gente fala, nossa, mas pessoa sem educação, mas por trás disso tem alguma coisa. Por trás disso tem uma ferida. Eu falo porque hoje o Senhor me curou, eu passei por um processo. Então esse choro é um choro de agradecimento a Deus, de ver aonde o Senhor me tirou, como o Senhor trabalhou para me trazer até aqui. Mas foi bastante, né, dificultoso. E o Senhor foi me conduzindo todas as coisas. Eu lembro também quando eu trabalhava na padaria, né? Trabalhava numa padaria, meu Deus, Jesus, já conhecia vocês, né? Vocês iam tomar café lá com o Jefferson, eu não namorava ainda com o Jefinho. Ganhava pãozinho trazia pra nós, né? Aquele... Dava Carolina, pãozinho de fruta, aquele igual panetone. Samanta. Oh, delícia. Então eu trabalhava na padaria e chegou um dia que vocês me chamaram pra ir pra praia, né? Vamos pra Caraguá, eu tava de férias, eu falei, vamos. E quando eu voltei de férias, vocês me deram uma proposta de cuidar do Samuel, né? O Samuelzinho com 14 meses, né? Na época. E eu não pensei em nada. Eu falei, eu só vou, já tava cansada. E nisso a gente vê o propósito que Deus tem, né? Porque foi muitos anos. Isso foi, acho que em 2009, mais ou menos. Sim. 2009, né? E aí fui e cuidei do Sá. Com muito amor, eu amo o Samuel, assim, demais mesmo. Hoje eu vejo o tamanho dele, né? Tá grande, muito educado, muito carinhoso. Tive a honra de poder estar na formatura dele, então é muito gratificante. E interessante, quando eu fui trabalhar na casa de vocês, né, para cuidar do Samuel, nossa, vocês pegaram uma tribulação, porque eu era muito difícil. Vivia de cara fechada, né? A pastora Vivi trabalhava. E eu tive muito contato com o pastor Paulo, né, pastor, com você. Sim. E você me ensinou muita coisa mesmo. Meu pai, nunca tive, meu pai presente, nunca tive, passei muitas situações difíceis com meu pai. E o Senhor me colocou na vida de vocês na minha vida e vice-versa, para que existisse mesmo, para que exista um propósito e por um momento de cura também na minha vida. Porque você me ensinou, você me corrigiu, você brigava muito comigo, né? Assim, para me ensinar. E hoje eu sou grata a Deus por isso. Eu lembro, nossa, às vezes eu chegava de cara feia, ia embora de cara feia, e a Vi sempre muito amorosa, muito carinhosa. Vocês, né, foram me conduzindo. Então, assim, dos meus familiares, eu não tinha muita referência. Na verdade, eu não tinha referência. O que eu tinha era minha mãe muito trabalhadora, né? Ela guerreava para poder cuidar da gente. E o seu carinho pela sua mãe, isso... Porque daí o que acontecia? Eu ficava muito dura com a minha mãe, porque eu não tinha tempo com ela.
E quando eu começava a ver o seu carinho, a sua proximidade com a pastora Lúcia, que é uma pessoa que eu amo muito, o Senhor foi trabalhando em mim. Eu nem sei se vocês sabem disso, mas o Senhor foi trabalhando em mim e eu comecei a honrar mais a minha mãe pela experiência que eu estava vivendo na sua casa. Então, assim, foi tempos de aprendizado, muito aprendizado, né, para chegar até aqui. Hoje eu sei demonstrar o amor pela minha mãe, por atitudes, né, que eu via. Eu amo a minha mãe demais. Eu fui curada, né, por ver atitudes. Então, é muito importante a atitude, né, você demonstrar o amor, ser um verdadeiramente cristão, porque, assim, tudo é uma atitude, né? Você não ama porque você quer. Você ama porque você tem uma atitude em amar. Não é só, eu quero amar e pronto, não. Eu fui aprendendo tudo isso e, para a glória de Deus, hoje eu consigo compreender o amor de Deus pela minha vida. Hoje eu sei quem eu sou, porque eu era perdida, assim, não perdida, eu nunca fui de aprontar. Eu sempre fui uma pessoa muito sossegada, mas eu nunca fui de aprontar nada, assim. Mas eu consegui, eu não sabia, nossa, o que eu estou fazendo nesse mundo, mas hoje eu sei, eu tenho a certeza da minha identidade. Quando eu consegui compreender que eu sou filha de Deus, todas as outras coisas, elas foram curadas, né? Elas não passaram somente, elas foram curadas. Então, é um pedacinho de tudo que eu passei. Glorifico a Deus. Nesse meio tempo veio o Jefferson, o Jefferson na minha vida também, né? O pastor Jefferson, que eu amo muito, também casada para um propósito. Amém. Por um propósito. E tanto ele aprendeu comigo, como eu aprendo com ele, muita coisa. E eu acho muito lindo o que Deus fez, porque a igreja El Elyon nasceu por um propósito, né? Ela nasceu, ela não... A igreja, ela não foi aberta, né? Ela nasceu. Então, assim, eu acho lindo, porque o Senhor uniu você com a pastora Vivi, me uniu eu com o Jefferson, porque vocês eram amigos, né? Vocês dois com o Jefferson eram amigos muito antes. E depois eu entrei, e aí entrei, né, para participar desse propósito de Deus. E o Jefferson, ele tem me ensinado muita coisa. O Senhor me ensina muita coisa através da vida dele. Ele me ajuda muito, ele com a minha filha Isabela. São pessoas, assim, são fundamentais na minha vida. E hoje, para a glória de Deus, já faz 11 anos que a gente está casado. E também era um casamento que a gente olhava e falava, não vai dar certo. Não vai dar certo. Mas eu glorifico ao Senhor porque a gente está firme no propósito que Deus tem com a gente, né? Desde anos atrás. Então, quando as pessoas olham para a gente, vê o nosso nível de amizade, não sabe, né? Tantos anos que a gente passou. E eu glorifico ao Senhor porque são tempos, assim, gratificantes da gente ver tudo e estarmos onde nós estamos. É que às vezes as pessoas veem o nosso nível de amizade e companheirismo e não entendem. Eu vejo hoje, né, as pessoas saem da igreja por tão pouca coisa, né? Quando a Grazi, ela conheceu o Jefferson era muito atravessado, muito atrapalhadinho. E aí, só para você ter uma ideia, eu fui contra o casamento da Grazi. Eu era contra o namoro, eu não era a favor da Grazi namorar com o Jefferson. O pastor Jefinho hoje, o pastor Jefferson hoje, eu era contra o namoro dos dois. Quando ela foi casar, eu era contra os dois. Eu era contra ela casar com o Jefferson e o tempo inteiro eu dizendo, para ela não casar, para ela não casar. Então, eu fico vendo hoje, né, as pessoas, às vezes você fala um não, a pessoa, não vou servir mais, deixa de servir, deixa de adorar, deixa de contribuir, né? E olha para você ver, ela era tão próxima a mim, porque eu já conhecia o Jefferson de antes. Então, eu já cuidava dele debaixo de uma revelação também, que Deus disse que eu cuidaria dele. E aí, quando eles decidiram, eu era contra. Até o último momento, eu fui contra. E a Grazi não se rebelou em nenhum momento. A Grazi disse, não, se eu não tiver a liberação sua e da minha mãe, eu não vou casar.
Entendeu? Então não teve rebelião. Eu vou casar independente da sua bênção, não. Ela respeitou. Então, às vezes, olha a profundidade do nível de respeito que houve. E o Jefferson também, por sua vez, sabendo que eu era contra, não ficou com raiva, não quis mudar de igreja, não parou a amizade comigo, continuou do mesmo jeito. Então, hoje, às vezes, pequenas coisas que a gente dá uma ordem, a pessoa se rebela contra nós. Então, quando você vê que a gente está próximo, caminhando até hoje, é porque tem uma história muito profunda lá atrás que nos fez chegar até aqui, né? Sim. Não foi fácil. Imagina o pastor da igreja dizendo que é contra um casamento, né? Até que então nós fomos orar também, a pastor e eu fomos orar, e o Senhor quebrantou meu coração, e eu falei para a Grazi que eu dava a bênção para ela, que eu fazia o casamento dela. Então foi um E alívio. aí ela ficou toda feliz. Foi casar. Daí eu fui casar. Foi tão engraçado, né, pastor, que quando Deus falou com você, quando a gente teve o Samuel, nós dois trabalhava, né, e a gente estava conquistando tudo, Deus abriu as portas para nós e nós conseguimos colocar o Samuel numa escola particular. Sim. E Deus foi fazendo o sobrenatural na nossa vida. E a gente nem era pastor ainda. E Não. de repente, o Senhor falou, né, com o Senhor, que você seria um pastor. Sim. E foi um choque, né? Foi um choque muito grande Para para todos, para mim. Meu Deus, como assim? Como que você vai ser um pastor? Pelo amor de Deus, e as nossas contas? A gente precisa pagar, a gente pensa nisso, né? Primeira coisa, né? Meu Deus, como é que vai ser? A gente tem que pagar conta, que não sei o quê. E aí, como que você vai deixar? Não, Deus falou pra mim que eu tenho que deixar meu serviço vir, que o meu serviço tá meio atrapalhado. E eu vou ser pastor. E aí? Meu Deus, foi muito difícil, né? Foi. Foi difícil, mas nós obedecemos a voz do Senhor. E não foi nem eu. Obedecemos a voz de Na Deus. época eu dava aula de Sim, informática. E não Sim. foi nem eu que saí, né? Foi Deus que tirou. Deus tirou. Porque, tipo, de um salário de 2,5, mais ou menos, que eu tinha na época, com tudo que eu fazia, foi caindo. Eu terminei com uma turma só. Então, o Senhor foi encaminhando tudo. E surgiram outras propostas depois, na mesma área, de dar aula também. E eu disse não. E o Senhor tem nos conduzido. Sim, eu continuei trabalhando. Chegou um ponto que eu precisei sair do serviço também, né? Você trabalhou acho que Foi uns muito 2 triste. anos, né? Depois da igreja aberta, né? Sim, 2 anos. Aí depois eu não consegui ir na igreja. Aí tal, ela né? chegava tarde no Chegava culto, chegava no tarde. final, falei, Vi, agora você tem que sair que eu preciso de você. E foi muito triste. Sozinho não porque, dá né, conta. Foi muito triste, trabalhando muito tempo. E foi doloroso, foi bem doloroso, mas nós conseguimos, né? Nós estamos até hoje aqui, né? Buscando a presença do Senhor, com a igreja El Elyon, somos gratos ao Senhor. E já se vão 14 anos. Glória a 14 Deus. anos chegando aí, Ai, Jesus. com muito amor, zelo. E o seu ministério pastoral, Grazi, seu chamado? Ministerial, como começou? Olha, eu já fiz tanta coisa. Tanta coisa. Já passou por todos Senhor, já os ministérios. Já passei. Eu já fui cooperadora, né? E eu fico muito feliz porque eu comecei certinho, né? Comecei lá na porta, daqui a pouco eu estava lá dentro, daqui a pouco estava mais na frente, depois o Senhor me levou pro altar. Mas eu já fiz tanta coisa, assim, eu fui líder de dança e isso chega a ser hoje em dia engraçado porque não tem nada a ver comigo, né? Eu lembro que na igreja menor onde nós estávamos, tinha uma jovem que ela veio de uma outra igreja e ela queria que tivesse, né, ministério de dança. Eu falei, nosso Deus, é agora. E o Senhor sempre me usou nesses atos proféticos e eu falei, então, vamos então, né? Lógico, perguntei se poderia para vocês. E tudo bem, começamos, fui líder, aprendi assim na raça mesmo, né?
Aprendi, lembro que fiz uma apresentação na praça. Foi. Meu Jesus. A Bala Jardim Santana, a Bala Santana que nós abalou fizemos. mesmo. Foi Fui uma lá, benção aquele dancei, dia. morrendo de vergonha. Passei pelo Ministério de Teatro também. Cuidei um pouco das crianças. Não cheguei a ser líder, mas ajudei nessa linha. Fui líder também dos Improváveis, né? Que é um ministério de evangelismo. E hoje, atualmente, estou sendo na liderança de jovens. E estou ajudando, auxiliar, né? Sou pastora auxiliar lá com vocês, que eu amo bastante também, tenho aprendido, porque é o servir, né? A gente aprende bastante coisa. A gente aprende no serviço, nós vamos aprendendo, o Senhor vai nos lapidando, e essa é a importância que nós precisamos ter, né? De servir os irmãos, em servir a obra do Senhor. E hoje em dia não está sendo fácil, porque quase ninguém quer servir, não. Mas esse é um propósito. E é tão forte isso, porque Jesus veio para servir, né? Ele é o maior exemplo. Ele veio para servir. E que não morra isso, em nome de Jesus, né? As pessoas, elas não podem ficar As pessoas têm que ter alegria em Tem servir. que ter alegria. E é muito gratificante, porque nós servimos, vemos as mudanças das pessoas, vemos os frutos, e isso traz alegria para o nosso coração, porque a gente pode compartilhar com o reino de Deus, né? E realmente isso precisa voltar a muitas pessoas, a alegria de poder servir as pessoas. Os tempos estão difíceis, o Senhor é quem fortalece, o Senhor é quem direciona, o Senhor é que capacita. Então, nesse tempo que eu estou, né, é algo que já está bem dentro do meu coração mesmo, é algo que o Senhor colocou no meu coração, o serviço. Eu amo servir. E quando eu não sirvo, é meio estranho. Lógico que Deus, às vezes, nos leva um tempo para a gente poder ter um tempo com Ele, né, para a gente poder aprender algumas coisas com Ele, mas o servir está na minha identidade. Eu amo fazer isso. Eu amo servir a obra do Senhor. Qual você acha a importância de servir? Porque hoje parece que está meio se perdendo, né? Pessoas dão muito trabalho, né? Pessoas que eu digo nós, né? Nós damos muito trabalho, porque cada um de nós temos nossas mazelas, nossas dores. Então, às vezes, a pessoa não quer servir, né? Mas na sua percepção, você já prepara aí também. Qual é a importância, você acha, de servir a igreja? Porque as pessoas falam assim, né? Eu sirvo a Deus, mas não serve pessoas. E aí a Bíblia fala, como que você diz que você ama a Deus, que você não vê, se você não ama o seu irmão que você vê? A Bíblia fala sobre negar um copo d'água a um dos pequenos dele. Isso fala de servir. Então, eu, na minha concepção, não tem como você servir a Deus sem servir pessoas. Sim, eu também entendo, pastor, para mim servir uma pessoa, eu preciso compreender que eu fui servida, né? Alguém me serviu. Eu citei nomes de pessoas aqui que Deus usou para me servir, para me ajudar. Então, acho que o servir é uma demonstração de gratidão por tudo aquilo que Deus fez, né? Porque aquele que muito foi perdoado, muito ama. Então, como que eu vou amar? Eu vou demonstrar aquilo que foi feito por mim. É a minha forma de gratidão por tudo aquilo. Eu creio que o servir é gratidão. Primeiramente, gratidão a Deus, né? Que nos serviu por primeiro. Jesus, né, veio nos servir por primeiro. Então, eu acho que é replicar aquilo que nós recebemos. Então, para mim, as pessoas que ela tem um pouco de dificuldade no servir é que ela não compreendeu o que o Senhor fez por ela. Porque os discípulos, eles foram servidos pelo Senhor. E depois eles serviram. Né? Jesus lavou os pés dos discípulos, né? Jesus lavou os pés. Então eu creio que é um sentimento, é uma demonstração de gratidão. Eu fui servida e eu quero fazer isso por outros. Porque através da minha vida, muitas pessoas podem chegar ao Senhor. Muitas pessoas podem aprender. Porque eu aprendi muito com vocês, eu aprendi muito com as pessoas o qual o Senhor colocou na minha vida. Então hoje, o que eu posso fazer? Eu posso ensinar outras pessoas, porque as outras pessoas vão ensinar outras pessoas, e isso é reino, não pode parar. Então eu creio que se parar de servir, fica difícil. A igreja vai ficar muito difícil.
Mas eu creio que existem os remanescentes ainda, e que através desses remanescentes que têm a sua identidade de servir, vão levantar outras pessoas para servir também, porque a obra é de Deus. Então existe um tempo muito difícil onde as pessoas não querem servir, mas como a obra é dele, existe os remanescentes que vai trazer para essa geração o servir também. Deus sempre levanta, né? Deus Sim, sempre e a levanta. nossa missão aqui na Terra é servir. E nós temos, servir para mim é amor. Nós temos que andar em amor. Nós temos que amar o próximo. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Porque quando você conhece verdadeiramente Deus, se você conhece mesmo a palavra do Senhor, o que Deus deixa para nós, nós começamos a passar a servir. Porque, gente, não tem como. Não tem como você não servir. Não tem como você não servir o seu irmão, não servir a sua família. O cuidado, a gente precisa ter um cuidado. A gente precisa cuidar do próximo. A gente precisa cuidar da nossa congregação. Hoje está muito difícil, né, pastor? Hoje as pessoas, elas não querem saber mais de cuidar do templo. Não cuida nem de si mesmo, que nós somos o templo do Espírito Santo. As pessoas, elas não entendem que eu e você é templo do Espírito Santo. E nós temos cuidado do nosso templo. Nós temos cuidado de nós. Nós temos entendido quem é o Senhor nas nossas vidas. Cadê o amor? Cadê o amor ao próximo? Hoje as pessoas estão perdendo a essência. E nós não podemos perder a nossa essência. Sim. Nós precisamos prosseguir em Cristo. Nós precisamos fazer a vontade de Deus. Nós precisamos acreditar no Senhor Jesus todos os dias. E fazer com amor. Fazer com amor. Olhar a dificuldade um do outro. Porque tem gente nervoso. Tem gente briguento. Tem gente estressado. Tem gente de todo jeito, não é? Sim. Só que você tem olhado para cada um com amor. Você tem olhado para o seu irmão e olhado a dificuldade dele, entendendo que ele vai vencer essa dificuldade. É isso. Ninguém quer ficar perto de uma pessoa chata. Vamos colocar assim, né? Uma pessoa estressada, uma pessoa que briga com todo mundo, Sim. Um briguento. Ninguém quer ficar mais perto. Eu não quero ficar perto dessa pessoa. Eu não quero servir essa pessoa. Essa pessoa fez mal pra mim. Eu amo ela, mas eu quero ver ela bem longe de mim. Sim. Não, isso não é amor. Eu amo ela, eu amo essa pessoa. E se ela chegar perto de mim, eu vou abraçar. Eu vou falar palavras de amor. Eu vou lançar coisas boas na vida dela. E vai chegar um momento da nossa vida que nós vamos poder falar para ela, para a pessoa, não, você precisa mudar nisso. Sabe? Lançar uma palavra para a pessoa mudar de vida. Nós somos canal de bênção na vida das pessoas. Nós temos que falar palavras de amor. Nós temos que ser sinceros. Nós temos que ser educados. Nós estamos aqui na Terra para isso. Para ser uma grande mulher e um grande homem de Deus. É isso, gente. A igreja é carente de pessoas para servir. Sim. E servir em todas as áreas, né? Amar ao Sim. próximo, contribuir Contribuir. de uma forma que a igreja possa crescer. E as pessoas, infelizmente, elas às vezes se perdem um pouco, né? Não pode ser fardo, né? Fardo pesado. Né, Não pastor? pode. Tem que ser leve, né? Até porque a Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria, né? Sim. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 9, fala que Deus ama o que dá com alegria. Então, precisamos dar com alegria. Em nome de Jesus. Grazi, e esse ministério profético seu, como que foi surgindo? Ai, meu Deus. Como foi surgindo? Foi uma... Assim, eu não sabia nada, né, sobre o profético. Mas eu me sentia, pelo ambiente ao qual eu convivia, eu me sentia diferente nas formas de eu ministrar, nas formas de eu agir, na forma de eu ser.
Então eu me senti assim, nossa, tem alguma coisa diferente. E eu não compreendia nada. E por uns anos, foi passando, muitos anos, e teve uma vez que eu estava junto com o senhor, né? Mas nós fomos num lugar e teve uma pessoa que me perguntou. Ela me perguntou, qual que é o seu ministério? Quem você é? E bugou minha mente ali, eu falei, eu sou a Grazi, daí tá, tudo bem. Mas o que você faz? Eu ajudo na igreja. E ele ficou me perguntando e aquilo ficou entrando na minha cabeça. E aí ele falou sobre os 5 ministérios, né? Que ele usou os 5 dedos e foi explicando. E aí, na hora que ele chegou no profeta, nossa, deu uma clareza. Para mim, depois eu fiquei muito perguntando para você, né, pastor, nosso Deus, e agora? Eu acho que eu sou uma profeta, porque assim, é uma identidade. Só que no decorrer você vai identificar aquilo, você vai compreender aquilo. Então, demorou-se um tempo, eu tive que aprender bastante, porque já é de você, né? Você já nasce com isso, é um propósito seu. Porém, você tem que ir aprendendo muitas coisas. Igual um pastor, um apóstolo, cada um tem a sua identidade. E o profeta também não é diferente. Mas você tem que aprender a lidar com essa identidade que o Senhor te deu, né? E hoje, para mim, é muito claro. Eu sei quem eu sou no Senhor. Mas até eu ir me descobrindo, até ir ficando claro na minha mente, eu dei trabalho. Eu dei trabalho para você, pô, pastor Jefferson. Orei muito, pedi para Deus muita direção. E hoje, para mim, é bastante claro. Muito claro, eu consigo compreender, porque o profético, o Senhor, ele fala, né, revela o seu coração para o profeta. E muitas das vezes não, o Senhor, ele mostra uma estação à frente. E essa é o que mais pegava para mim. Porque o Senhor me revelava as coisas que quando eu falava não tinha sentido. Mas eu falava, mas Deus falou, e parecia que ninguém estava dando bola para o que eu estava falando, e aquilo me bugava, me deixava triste, eu ficava me questionando no secreto, Deus, mas o Senhor falou, e me trazia uma irritação muito grande. E aí eu tive que aprender que não é assim, né? O Senhor, os profetas antigamente, o que eles faziam? O Senhor, ele revelava para eles, mas existe um tempo para isso, né? Agora também o Senhor revela, né, no novo pacto, o Senhor revela para a gente também, mas existe um tempo, tudo existe um tempo. Então hoje eu aprendo que o Senhor traz a revelação e você passa a revelação e você aguarda, porque não é sobre o que eu estou dizendo, é sobre o que o Senhor tem através da minha vida. Que às vezes a gente quer que aconteça na hora, né? Sim, muito na hora, porque é muito assim, Deus fala comigo muito em sonho, muito. E quando Deus fala comigo, eu já acho que vai acontecer mês que vem. E não tem nada a ver, não é sobre isso. Existe um tempo para isso, né? Amadurecer. E isso me intrigava bastante. Então, hoje, para mim, é mais tranquilo. As minhas falas eu consegui compreender melhor, né? Eu consegui também entender mais as pessoas, porque não é sobre as pessoas. Porque eu falava, nossa, então eles não me respeitam. Nossa, então eles não me entendem. Mas não é sobre isso, é sobre um tempo. Então, essa parte foi uma parte mais difícil para mim conseguir conciliar. Mas hoje é tranquilo. Hoje o Senhor fala comigo. Eu sei o tempo que é. Procuro, né, saber o tempo que é para mim falar, o tempo que é para mim me calar, porque nem tudo que Deus revela precisa sair falando. Precisa esperar um pouco. Então, para mim, hoje é muito mais tranquilo. Eu não tenho mais dificuldade sobre o meu ministério profético. Eu já tive, mas hoje não mais. Porque a gente quer que aconteça na hora. Mas tudo tem um tempo. Tudo. Vamos lá, os nossos patrocinadores. Barukids. Barukids, Colégio Barukids. É uma escola bilíngue com princípios cristãos. Final do ano chegando. Muitos já rematricularam seus filhos, alguns ainda não. Alguns ainda estão na fase de pesquisas, procurando uma escola para colocar o seu filho. Então, se você quer uma escola bilíngue, com princípios cristãos,
e muito bem capacitada para cuidar do seu príncipe ou da sua princesa, Baru Kids é o lugar certo, porque lá seu filho vai descobrir que aprender é tão divertido quanto brincar, certo? Se você está procurando fazer um curso para ter uma profissão, SD+, Escola Técnica de Enfermagem, é o lugar certo para você. Saiba que enfermagem é a profissão do futuro. Nós vemos como foi importante os enfermeiros nesse tempo de dificuldade que nós enfrentamos. Então, se você está procurando cursos técnicos na área da saúde, SD+, Escola Técnica de Enfermagem é o lugar certo para você, tá certo? Clínica Terapêutica e Centro de Reabilitação Gênesis. Se você precisa de um lugar para tratar uma pessoa, um familiar, um amigo, um parente, um conhecido que é dependente químico, você fala na Clínica Gênesis com o pastor Edinaldo ou com o Douglas e eles vão te dar total atenção e essa pessoa que você tanto ama será muito bem cuidado lá, tá certo? Gente, @Pescadores da Rede é a nossa página de evangelismo virtual. Então, se você quer ouvir, ver, ler uma palavra de ânimo todos os dias, @Pescadores da Rede, tá certo? Vivi, fala um pouco sobre seu chamado pastoral. O meu chamado pastoral eu confesso para vocês que foi assim maravilhoso, né? Na verdade, eu fiquei meio assustada, né? Quando eu já falei aqui, quando o pastor falou, Vi, o Senhor me chamou. E aí, na verdade, eu fiquei assim desesperada, né? Aí depois eu fui entendendo o que Deus ia fazer nas nossas vidas. Eu fui entendendo tudo mesmo. Eu fui vendo quando o Senhor falou conosco de abrir a igreja El Elyon, né? E foi chegando pessoas, e eu fui olhando, eu falei, meu Deus, tem um povo nas nossas mãos, a responsabilidade de cuidar, a responsabilidade de um pastor, né? Sim. E assim foi indo. E eu aprendi algo assim, muito com Deus. Eu aprendi muito com Deus mesmo, pastor. Você, né, o senhor até sabe disso. Que quando o Senhor chamou você para estar né, dirigindo uma igreja, sendo pastor, e eu, como uma mulher de um pastor, eu precisava entender o meu chamado, eu precisava entender aonde Deus queria que eu ficasse, né? Porque, gente, é muito difícil você olhar, poxa, o pastor falou isso, eu tenho que obedecer. E eu aprendi muito, porque o pastor, ele falava algo, o pastor Paulinho, e até hoje eu respeito muito, porque ele falava algo, não, vamos fazer assim, e eu falava, não, amém. E quando tinha reunião de liderança, era tudo ele. Hoje em dia eu assim, vejo assim, as mulheres de pastor querendo tomar conta de tudo, né, pastor? Entrar na frente. E acaba atrapalhando, né? O ministério do pastor Paulo, né? Do ministério do pastor. E eu falei assim, gente, eu vou ser uma pastora, eu não quero atrapalhar o ministério do meu pastor. Eu não quero atrapalhar. Porque Deus falou com ele, então a direção está com ele, está nas mãos dele. Então, ele vai à frente e eu vou estar junto. E estar junto é obedecer, é entender, porque nós aprendemos muito, nós choramos muito, né? A gente sofremos muito com a obra, mas aprendemos muito, se alegramos muito e estamos até hoje. E é uma coisa eu aprendi muito, ser pastora é ter equilíbrio, ser pastor é amar o próximo, é amar as pessoas, é obedecer ao meu pastor, porque eu sou muito obediente a ele.
Às vezes ele pede, né? Às vezes você fala, não, o que você acha? Eu dou a minha opinião, mas a última palavra tem que ser do meu pastor. Eu nunca passo na frente, porque eu tomo muito cuidado com isso. E o Senhor me deu algumas meninas para cuidar, graças a Deus, eu amo muito. Eu cuido muito das mulheres da igreja lá. E, gente, eu não vou desistir nunca do meu chamado. Não tem como desistir, né? Não tem como. O Senhor, ele faz o sobrenatural de Deus, é cuidar de pessoas. Se Deus deu esse chamado para mim, eu vou continuar cuidando. E eu creio que tá tudo na mão dele, né, pastor? Tá tudo na mão dele. Amém. A direção é do Senhor Jesus. E nós estamos lá com a Igreja El Leão, vai para 14 anos. E não é uma brincadeira, não é... estamos lá por tá. Não, é porque Deus nos colocou lá. Deus nos colocou. E o Senhor mostrou para mim e para o pastor Paulo que grandes coisas o Senhor fez nas nossas vidas e ainda vai fazer, porque tem promessas ainda. Tem promessas para cumprir nas nossas Muitas vidas. promessas, E né? nós não estamos lá na igreja El Elyon para brincar, mas nós estamos na igreja El Elyon para servir este Deus vivo, um Deus sobrenatural. Amém. E qual recado você deixa aí para as mulheres de pastor? Porque, gente, a gente precisa entender algo. Mulher de pastor nem sempre é pastora, não é? Sim. Mas qual recado você deixa aí para a mulher de pastor? O recado, a primeira palavra que eu quero dizer é obedecer. É obedecer. Obedecer é muito difícil. Obedecer é algo assim que muitas pessoas não querem, né? É obedecer. É entender o chamado do seu esposo. É entender o que Deus vai falar com ele, não é a mesma coisa que Deus fala comigo. Sim. Então, nós trabalhamos em equipe, né, pastor? E o que o Senhor fala com o pastor não é a mesma coisa. Então, a gente tem que entender, nós temos que olhar para o pastor e cuidar. Eu acho assim, a mulher do pastor tem que cuidar do seu esposo. Sim. A gente tem que cuidar. A gente vê porque o pastor, ele passa por muitas lutas, muitas dificuldades, né? Afrontas. Não é fácil cuidar de almas, não é fácil cuidar de pessoas. Às vezes o pastor, ele chega triste em casa. Às vezes uma palavra que foi lançada sobre a vida dele, ele chega entristecido. Às vezes alguma coisa que não deu certo. Pastor é ser humano, né? É angustiado, às vezes nervoso. E o que a mulher do pastor tem que fazer? Não, peraí, não é assim. Vamos lá, vamos orar. Às vezes está doente, precisa de uma oração. A gente não pode fazer igual a mulher de Jó. Amaldiçoa o seu Deus e morra. Não. A gente tem que pegar e falar, não, vem aqui, pastor, nós vamos orar. A gente vai conseguir, vamos avançar um novo de Deus. Palavra de ânimo. Palavra de ânimo. É isso mesmo. E você, Grazi? Que mensagem você deixa para mulher de pastor, para quem está se descobrindo no ministério? Olha, eu obedecer, né? A esposa do pastor, ela tem que obedecer a Deus. Porque eu acho que tudo vem em torno, né? Igual a pastora Vivi tá falando. Por que ela tem essa postura? Eu tenho certeza porque ela é obediente a Deus. Porque quando nós somos obedientes ao Senhor, tudo se torna fácil, né? Quando a gente tem livre acesso com Deus, quando a gente fala com Ele, se torna fácil. Então eu creio que é obedecer à voz de Deus, porque você vai se tornar mais fácil a ser obediente à voz, né, do seu pastor, do seu esposo, e compreender o momento que a pessoa está passando. Compreender, porque às vezes é igual a pastora Vivi falou, tá nervoso, tá triste, e às vezes a gente olha e fala, nossa, mas compreende o momento, dá um abraço ali, chama, ora. Eu creio que é isso que eu quero deixar, a compreensão e a obediência. É isso. E Vivi, fala um pouquinho do impacto positivo da Igreja El Elyon na sua vida e você também,
Nós estamos partindo para o encerramento. Positivo. O que a Elion produz de bom em você? O que a Elion proporcionou? Um grande testemunho que você viveu ou vive ali dentro. Eu vivo muitas coisas lá dentro, pastor. Eu vivo muita coisa mesmo. Eu aprendi muito. Eu aprendi a ser mulher. Eu aprendi a amar mais, a amar mesmo. Entender a dificuldade um do outro ali. Entender o espaço um do outro. Ouvir. Eu aprendi a ouvir. Porque era uma pessoa que eu não gostava muito de ouvir, não. E eu sou uma mulher que escuto muitas pessoas. Entender o lado das pessoas e ouvir e entender é algo muito difícil e é onde o Senhor me ensinou. Ele me ensinou muito a ouvir, a entender, a ter amor mesmo. Nossa, gente, eu falo muito sobre amor porque lá atrás, eu era uma muito briguenta, né? Sim. Quando eu era adolescente, eu brigava com todo mundo, discutia, eu queria brigar. Eu era muito briguenta na escola. E aí, depois que eu aceitei Jesus, eu fui aprendendo o que é amor. E hoje eu não sei brigar, hoje eu não consigo brigar. Às vezes as pessoas, nossa, você é muito calma, você é isso, aquilo. Mas é porque Deus me transformou assim, entendeu? O Senhor, Ele me tirou lá do mundo, me tirou das coisas que não agrada a Ele. Então, eu aprendi o espaço um do outro, aprendi a amar. E é algo assim, tão maravilhoso que o cuidado, sabe? Eu acho que a gente tem que cuidar do próximo, a gente tem que cuidar. A gente não precisa estar todos os dias, né? A gente não precisa estar todos os dias com um amigo, com uma amiga. Mas às vezes mandar uma mensagem, oi, tá tudo bem? Eu sou muito assim, oi, tá tudo bem? Você tá bem? Tô orando por você. Deus vai fazer o sobrenatural na sua vida e orar para aquela pessoa. Isso é o importante, entendeu? Isso é muito importante. E eu falei muito com Deus sobre o cuidado, porque como você sabe, né, eu contei aqui sobre a minha mãe, eu cuidei da minha mãe, e passou um tempo, né, pastor? Passou um tempo, em 2020, que a sua mãe teve o AVC. 20 para 21, né? Em 2021, a minha sogra teve um AVC. E ela foi embora, ela foi para minha casa. E voltou tudo na minha cabeça, tudo que eu passei lá atrás com a minha mãe, Sim. Eu passei com a minha sogra. Todas as coisas, porque o AVC, eles têm, né, os pontos lá, né, que fica, não fala, não quer comer, tem as dificuldades, e eu passei tudo. E tudo que eu passei com a minha sogra, eu aprendi também muita coisa. Nós choramos muito, eu e ela junto. Passamos 1 ano e 3 meses de choro, também de alegria, porque eu entendi, puxa, foi isso para mim passar de novo, mas eu passei chorando, mas feliz que o Senhor estava cuidando de mim, cuidando dela também, entendeu? E, gente, o que eu passei todo esse tempo com a minha sogra, e eu amo muito ela, porque a gente fala assim, né, que, nossa, ninguém gosta de sogra, né? Ai, sogra, hein? Enche o saco, dizer que não. Mas eu amo ela é como uma mãe para mim. E eu gosto muito da minha sogra, eu gosto muito dela mesmo. E eu cuido dela como ela se fosse uma mãe para mim. E isso é um amor, é você entender, puxa, é um momento de um cuidado, é um momento onde Deus preparou para mim estar cuidando, mesmo na hora da dificuldade, vamos fazer. A gente precisa ser um ser humano melhor. Nós precisamos ser um ser humano melhor todos os dias. Todos os dias. Um abraço e um beijo para minha mãe e para o meu pai, que sempre está nos assistindo. Você, Grazi, deixa também algo aí. Olha, o impacto da igreja olhou na minha vida foi me ensinar muitas coisas. Entre elas, renúncia, ativação, crescimento para um propósito. Então, a igreja Elion, ela veio me impactando
pro propósito de Deus. Então eu vivi tudo, uma transformação literalmente na minha vida na igreja. Tudo aconteceu na igreja, né? Porque eu fui cuidada na área de paternidade, porque não convivi com meu pai, então através da Igreja Olhão, lógico, através de vocês, né, eu digo isso, eu tive esse cuidado paternal. Eu tive o meu casamento, que eu casei na igreja, noivei, casei na igreja, com muitos milagres que o Senhor... Minha vida é um milagre, né? O casamento foi um milagre, a minha casa é um milagre. A Isabela, que é um milagre, a minha filha é um milagre. Eu olho para a Isa, não tenho dúvida que ela é do altar, uma voz para essa geração. Então, esse impacto da igreja veio para transformar a minha vida para esse propósito. E o crescimento, porque cada dia o Senhor tem me ensinado a crescer lá. E eu gosto de compartilhar, né, na igreja, eu gosto de servir a igreja. Então, esse impacto que ela trouxe para a minha vida é a transformação de tudo. Então, eu creio que através dessa transformação que o Senhor fez na minha vida lá, e eu fico muito feliz que agora em janeiro a gente já vai completar mais um ano, né? Eu amo, sobre todos os eventos que nós temos na nossa igreja, o aniversário É uma vitória. Né? É uma vitória, é o que eu mais gosto, o que eu mais celebro, porque a gente vê o crescimento que o Senhor, né, vai dando ano a ano, vitória em vitória, e Ele sempre alargando as tendas. Sim. Então, são esses os impactos dos milagres que o Senhor tem feito. Então, esse milagre que Deus tem feito na minha vida, eu procuro compartilhar para que outras pessoas também sejam impactadas pelo que Deus tem feito. E, gente, nós estamos no finalzinho do ano. Daqui a poucos dias teremos a virada. Nós temos o culto da virada. Se você quiser ir lá participar com a gente, você é nosso convidado. E 18, 19 e 20 de janeiro, aniversário de 14 anos da igreja. Receberemos amigos incríveis na nossa igreja, que vão louvar, pregar e terá muito testemunho para contar. Tá certo? Pastor, só um minutinho, desculpa. Diga. Um impacto de grande vitória na minha vida é a minha mãe ter sido também, né? Ela batizou lá, se transformou. Não gostava da igreja? Não gostava. Então, assim, esse foi o maior impacto. E ela congrega lá com a gente. Então, não tem como não dizer, né, sobre a minha Glória a mãezinha. Deus. Deus abençoe. A Lena é uma benção. Gente, nossas horas já se foram. Estamos chegando ao fim. Agradeço a você que ficou conosco. Curte, comenta, compartilha essa live e se inscreva no nosso canal, tá certo? Pastora Vivi, suas considerações finais? Amém. Nossa, foi maravilhoso, viu, pastor? Foi maravilhoso. Amém. Confesso que fiquei nervosa. Faz parte. Né? Mas foi maravilhoso. Antes de eu agradecer, eu quero ler um versículo aqui. Posso, pastor? Fica à vontade. 2 Coríntios 5,17, que diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Amém? Deus. Vamos crer nesta palavra. Em nome de Jesus, nós estamos chegando, né? O final de ano já está, né? E estamos entrando em 2024, coisas novas, grandes coisas o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Amém? Muito obrigada por tudo, obrigada por esta oportunidade. E hoje é um dia muito feliz, onde eu contei um pouquinho do meu testemunho e agradeço por esse espaço maravilhoso. Glória. Deus abençoe a vida de todos. Grazi. Também quero agradecer, uma surpresa para mim poder estar aqui, para a glória de Deus. Foi um momento assim que alegrou muito meu coração, de relembrar todas as coisas que o Senhor fez, né? E hoje estou alegre, muito alegre mesmo, porque quando a gente relembra, a gente vê, né, como Deus tem sido bondoso com a gente todos os tempos. Então, eu sou grata ao Senhor, sou grata por essa oportunidade. E eu quero deixar um recado para todos. Permaneçam firmes diante das dificuldades. Tenham intimidade com Deus. Às vezes as pessoas acham, nossa, mas eu vou ter que ficar orando 1 hora, 2 horas. Não é sobre isso. É você ter um convívio com Deus, é você falar com Ele da sua forma. Não ficar, eu não falo com Deus porque eu não sei falar, Ele não vai me ouvir. Seja você.
seja você, porque muitas das pessoas, elas estão perdendo a oportunidade de viver coisas extraordinárias com Deus, porque elas não se chegam até Deus, elas não sabem como chegar até Deus. Mas é puro e simples, é só chegar, é só falar, porque o Deus bondoso, ele sempre está pronto a ouvir. Então permaneça e tenha intimidade com ele. Amém. É isso, gente. Quero agradecer a pastora Vivi, pastora Graça. Vocês foram uma benção, foram incríveis. Deus abençoe vocês. Eu tinha certeza que esse episódio seria incrível. Amém. E eu quero encerrar lendo um versículo também. Salmo 121, do 5 até o 8. Que diz assim: O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Amém? Essa palavra é para nós, para todos aqueles que estão assistindo. Amém? Vamos encerrar com uma oração? Faz essa oração então para nós, pastora Vivi. Amém. Vamos Para a gente orar. encerrar. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui, Senhor, estamos na Tua presença, Senhor, nesse momento. Papai querido, eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor venha cuidando, Senhor Jesus, de todos que vão ouvir, Senhor Jesus, esse podcast, Pai. Senhor, que o Senhor venha, Senhor, entrando nas casas, Senhor. Que o Senhor venha fazendo morada, Senhor Jesus. Que haja amor, Senhor. Paz, Senhor, saúde, Pai, em nome de Jesus, Pai, agradecemos, Senhor Jesus, por tudo, gratidão, Senhor Jesus, pela Tua presença, em nome de Jesus, amém. Olha só, gente, quarta-feira que vem já é dia 3 de janeiro, hein? Já é ano novo, já é 2024, e 2024, MetaLife continuará levando até você informações que transformam a sua vida. Até o ano que vem. Um forte abraço a todos. bensound.com